Você já passou por isso? Se sentiu sozinho, mesmo tendo pessoas do seu lado? Às vezes você está ali no dia a dia, tem uma família grande, às vezes você está no seu trabalho, tem várias coisas ali acontecendo, você tem projetos da sua vida que estão sendo tocados, e aí você está lá na dinâmica do dia a dia e você percebe que ninguém entende você na intimidade. Talvez ninguém enxerga as coisas mais preciosas que estão acontecendo aí dentro e também as coisas mais doloridas. Alguns sofrimentos, algumas coisas que você quer compartilhar e que às vezes você nem sabe como explicar. Porque pensa comigo aqui, passa um turbilhão de pensamento, de coisas, de ideias, de sentimentos aqui no coração que a gente não sabe traduzir muitas vezes para o outro. E a gente quer que o outro entenda, mas a gente tenta, se esforça, vai, explica do nosso jeito, mas às vezes a gente não consegue nem elaborar para nós mesmos o porquê a gente está triste ou porquê a gente está infeliz. E uma vez um homem, ele estava caminhando, ele chegou indo para o trabalho dele, pegou o ônibus. Foi uma pessoa que eu atendi, naquele dia, ela descreveu o que aconteceu, né? E desceu do ônibus, ela chegou no trabalho, cumprimentou os amigos, meio cabisbaixo, meio ali sofrido, e ela estava passando realmente por um grande desafio. E aí quando chegou na consulta, eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou assim, cara, sabe, meu irmão, que eu era mais próximo, a gente era muito grudado, a gente tinha várias coisas, toda quarta-feira a gente se encontrava para conversar, a gente jantava. E o meu irmão, ele pegou uma dívida, pegou um dinheiro emprestado, não pôde pagar e ele teve que fugir. Eu não sei onde está meu irmão, ele desconectou da família inteira para proteger a gente. E eu perdi o contato com ele. Só que isso foi há muito pouco tempo. E aí, junto com meu irmão, eu tenho um amigo muito próximo que também se envolveu com uma coisa errada e ele está preso. Eu perdi o contato, eu estou me sentindo sozinho porque fazia um ano que ele tinha se separado, a esposa tinha se envolvido com uma outra pessoa e ele estava sozinho. Ele falou, cara, e ele falando, eu falei, olha, tudo bem, ainda vai dar certo, continua. Aí chegou uma hora que ele falou, cara, como vai dar certo? Como ainda pode ser melhor? Por que você está falando ainda pode ser melhor? Continua, podia ter sido pior, pensa comigo aqui. E aí ele contou a última coisa, que o chefe tinha dado um aviso prévio, porque a empresa não estava muito bem, e ele fez uma demissão voluntária. Quem quer se demitir? Mas é um tipo de pergunta, a gente tem que voltar para a nossa casa, né, tem que levar comida todos os dias, a gente tem responsabilidades. Imagina, ele recebeu ali a possibilidade de pedir a sua demissão. E aí o que aconteceu? Eu falei, ainda pode ser pior. Aí quando ele fez a pergunta, mas por que ainda pode ser pior? O que você está falando? Eu falei, já pensou se fosse você a pegar aquele dinheiro e ter que fugir? Já pensou se fosse você, esse amigo que se envolveu com alguma coisa errada? Já pensou se fosse você, naquele processo ali com a sua esposa, que tivesse se envolvido com alguém e tivesse que carregar essa dor? Já pensou se fosse você, tendo que demitir mais de 200 pessoas, como você falou, e tendo que lidar com isso? Imagina a dor de carregar essas coisas. Você hoje levantou todos os dias e está indo para o seu trabalho. Você tem energia, você tem as coisas, né? Podia ser pior, né? Já pensou se fosse você nessa situação? Aí ele parou, pensou, eu falei, você tem a liberdade pelo menos, que deles foi tolhida. Você tem a liberdade, a honra, a dignidade, uma coisa que nem o cavalo e nem o cavaleiro tem, como eu comecei aqui abrindo. Porque o cavalo, ele está lá, como disse, muitas vezes dentro, bom dia, dentro das suas escolhas, né, ele sai dando coice. Você já percebeu quanto no dia a dia, pensa comigo aqui, você saiu dando coice nas pessoas que você ama? Você saiu pulando, né? Quando você tem uma alegria, uma felicidade, a possibilidade de alguma coisa melhorar na sua vida, e você sai ali muito feliz, e às vezes as pessoas não entendem o que você está colocando, porque a gente não teve uma simples calma, né? Porque a gente vai muitas vezes no automático, e tem dois elementozinhos aqui presentes. O cavaleiro, por sua vez, é o ego, né? Eu falei ali nos stories, a gente tem o id, o cavalo é o id, aquela coisa mais bestial, aquela coisa, nossa, às vezes que olha assim e tem vontade, né, de falar para o marido, para a esposa, olha, escuta aqui, rapaz, né? Eu tô dando carinho para você e você não tá devolvendo carinho para mim. Aí tem o ego, né? O cavaleiro, ele tá em cima do cavalo, segurando o cavalo vai saindo, ele vai tentando se agarrar para não cair do cavalo, que é o nosso ego, tentando ir para algum lugar com os nossos desejos, as nossas vontades. Quem aqui acordou hoje, segunda-feira, né, com alguma meta, alguma coisa que colocou, seja começar uma dieta, seja começar alguma coisa nova, melhorar o relacionamento? Quem acordou segunda-feira com uma coisa muito gostosa, né, que combinou consigo mesmo para fazer? Deve ter algumas pessoas aqui, porque segunda-feira normalmente é o dia tradicional de começar coisas, né? O dia tradicional
de começar. Que legal, Anja. De começar novas coisas na nossa vida, mas chega na terça, é o dia praticamente, né, de sofrer por ter começado, quarta-feira o dia de se dar ali o merecimento, de cancelar, afinal fiz um dia, né, e melhorei na minha vida. Então a gente chega num ponto que existe uma terceira coisa chamada rédea. No cavalo a gente não vai para lugar nenhum se a gente não tiver a rédea na nossa mão. O que a rédea representa na psicanálise? O que a rédea representa nessa ideia que eu quero trazer para você? É o nosso superego, é o ideal do que eu posso me tornar. É uma coisa que ela é um pouco chata porque ela mexe com dois elementos, né? A nossa culpa, a nossa vergonha. Ela vem dessa percepção muitas vezes. Eu estou no dia a dia, a gente quer ali que um relacionamento melhore, a gente quer ali que começar um novo projeto. Tenho certeza que aqui vários de vocês têm projetos, ideias de trabalho, coisas novas que você quer melhorar no seu dia a dia. Começar uma coisa ali de repente empreender, né? uma empresa, fazer alguma coisa, voltar a ler a Bíblia. Isso é fundamental, né, Mar? Agora pensa comigo, ó, quantos aqui tem? Pensa comigo, se a gente não tem uma rédea na nossa mão, a gente não vai ter um porquê moral, né, de se melhorar, um porquê que seja um pouquinho mais elevado, que a gente tem ali que lidar com a preguiça, lidar com a nossa crítica interna. E aí foi feita uma pesquisa de satisfação no Brasil. Olha que situação, gente. A pesquisa de satisfação, ela entrevistou mais de 400 mil pessoas no Brasil, bastante gente, né, um grande número da população, e eles descobriram que quase 2/3 das pessoas estão insatisfeitas. Isso representaria mais ou menos quase 200 milhões de brasileiros que estão insatisfeitos com a sua vida por alguma razão. Estão insatisfeitos porque às vezes não estão cuidando da sua saúde, às vezes trabalham com uma coisa que não gostam, às vezes estão dentro da sua casa numa relação difícil, às vezes estão com problemas com o seu filho. 2/3 da população que se sente de alguma maneira infeliz, né, e ainda não tão bem.